Espero que estejam todos bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus por mais um estudo, agradecendo pela companhia de vocês. Hoje é o nosso 12º encontro do estudo do livro Paulo e Estevão. Para iniciar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Murilo. Por favor, Murilo. Bom, boa noite a todos. Então vamos serenar nosso coração, nosso pensamento, ir elevando ele até Jesus, até os bons amigos da casinha de oração, levar o nosso pensamento até Paulo de Tarso, até Estevão, Abigail e tantos outros nomes ilustres do cristianismo primitivo, e agradecer a Deus por ter nos julgado dignos de conhecer esses detalhes dessa história dos tempos iniciais da Boa Nova no mundo, onde, diante da família humana, de tantos bilhões de seres, quão poucos conhecem essa história contada através de Emmanuel, pelas mãos do Chico. Agradecemos, Senhor, por nos julgar dignos de estar aqui estudando e conhecendo a fundo todos esses detalhes e essas lições que devemos levar para a vida. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, Murilo. Você disse você citou uma grande verdade, que realmente nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de conhecermos esta história contada por trás dos bastidores e quantos ensinamentos nós estamos encontrando. Então, realmente, eu considero, de fato, um momento ímpar na nossa vida pessoal, individualmente falando, quando pegamos esses livros em nossas mãos, né? Não só Paulo e Estevão, que se destaca muitíssimo, mas nós também não podemos menosprezar os demais romances de Emmanuel, que trazem todos eles tantos ensinamentos, tantas informações, tantos ensinamentos históricos, geográficos, do próprio cristianismo, de Jesus. Então, nós temos muito a aprender e agradecer a Deus, como você disse, por nesta encarnação, termos a oportunidade de poder ler essas obras e estudarmos juntos. Lembrando sempre, né, gente, este livro foi psicografado há 80 anos atrás, não é pouca coisa, não é pouco isso, né, e tantas obras de Chico já estão aí chegando nessa data, 70, 60 anos, já tem muito mais idade do que nós mesmos. Então, realmente, nós devemos sempre encarar esses estudos e pegar esses livros, fisicamente, materialmente falando, quando nós pegamos esses livros em nossas mãos, que tenhamos sempre muito respeito, não somente pelo trabalho imenso que o próprio Chico Xavier teve, doando do seu tempo, da sua vida pessoal, e do próprio trabalho de Emmanuel, como espírito, trazendo essas informações para nós diretamente da espiritualidade maior. Então, esses livros merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Não é pouco o que nós temos em nossas mãos. Pois bem, gente, antes de retomarmos o capítulo 4, acredito que hoje a gente consiga terminar esse capítulo 4. Eu gostaria que vocês, todos nós, na verdade, todos nós, já começássemos a trabalhar na seguinte questão.
Não precisamos das respostas hoje. Quando nós começamos o capítulo 1 do livro, já logo no capítulo 1 surgiu para nós o doce Gesiel. Tivemos a oportunidade, já desde o princípio do livro, de conhecer a sua personalidade. E já descobrirmos desde o início que espírito elevado ele era. Ele é. E a sua personalidade, a sua maneira doce, o seu espírito doce, a doçura do seu espírito, a confiança em Deus, tudo isso se destacou muito fortemente para nós no primeiro capítulo do livro. E já fomos ali amando Gesiel imensamente, nós nos apaixonamos por ele, já no primeiro capítulo. Neste capítulo 4, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a personalidade do jovem Saulo. Então, eu gostaria que nós, a partir, então, quase terminando esse capítulo 4, fizéssemos não uma comparação, mas um balanço. Qual é a nossa impressão? No capítulo 1, conhecemos a doçura do Gesiel. No capítulo 4, estamos conhecendo a personalidade forte de Saulo. As emoções que nós estamos recebendo são as mesmas? Estamos sentindo a mesma emoção de querer conhecer mais sobre Gesiel? Como agora está surgindo Saulo para nós? E por que é importante isso? Porque no próximo capítulo, os dois vão se ver frente a frente. Então, nós precisamos conhecer muito bem o jeito de ser de um e o jeito de ser do outro. A doçura de Gesiel se transformou no apóstolo Estevão, possuidor de um amor imenso por Jesus, um conhecimento profundo das antigas escrituras, dos ensinamentos de Moisés, da Torá, dos profetas. Mas aquele doce Gesiel tornou-se o apóstolo Estevão, seguro de si, cheio de amor por Jesus, que não somente cuidava dos enfermos, mas falava sobre Jesus e passou a ter o dom de curar. Olha que transformação em tão pouco tempo se operou sobre Gesiel. E Saulo, nesse capítulo 4, qual é a impressão que esse jovem Saulo está passando para nós? É a mesma coisa? Estamos realmente assim curiosos para saber um pouco mais sobre ele? Vamos pensar por enquanto, não vamos pensar por enquanto no apóstolo Paulo, mas sim no jovem Saulo. É importante isso para o capítulo 5. Então, nós estamos diante de um jovem extremamente inteligente, intelectual, internacional, porque era judeu de nascimento, tinha cidadania romana e viveu estudando entre gregos. E daí? Profundo conhecedor da lei e já tinha um objetivo na vida: ser presidente do Sinédrio, ser o chefe do Sinédrio, a corte máxima do judaísmo. Esse, além disso, um rapaz que tudo indica devia ser muito bonito, de porte atlético e profundamente apaixonado por Abigail. Este é o jovem Saulo. Então, quais as emoções que esse jovem Saulo passa para nós? De Gesiel tivemos uma impressão já no início do livro. E o jovem Saulo? Não vamos olhar para o jovem Saulo já pensando no apóstolo Paulo, porque isso ainda não aconteceu. Tá bom, gente?
Então, eu vou sair aqui do PowerPoint e vou abrir o texto do livro. Então, nós estamos quase no finalzinho, né? Falta pouco para a gente terminar esse capítulo 4. Nós estamos no trechinho em que, depois de conversar longamente com o seu amigo Sadoc, em Jerusalém, e ficar sabendo que um tio de Sadoc, tinha problemas visuais, e foi curado na casa do caminho, então Saulo já ficou com uma pulga atrás da orelha. Ele pega a sua biga, né, aquele tipo de que também era usada no esporte, né, como se fala, um objeto de prática esportiva, né, puxado a cavalos, e ele então deixa Jerusalém em sua biga, num trote rápido e forte, pegando a estrada de Jope, para poder se encontrar com a sua doce Abigail, por quem ele estava completamente apaixonado, tá bom? Então, esse é o jovem Saulo, e nós precisamos ter uma ideia muito bem formada da personalidade dele neste momento da sua vida. Então, a primeira leitura, não sei se vai dar tempo dos três lerem, Matias, Margarete e Celina, mas vamos aí, eu vou contando o tempo aqui, mais ou menos uns 20 minutos cada um, para que a gente consiga terminar o capítulo 4 hoje. Então, a primeira leitura começa com o Matias, a partir desse parágrafo aqui, olha, nesse dia, aliás, esse dia era justamente quando Saulo estava indo ao encontro dela na chácara, no sítio onde eles viviam, do cultivo agrícola, a caminho de Jope. Então, pode começar, Matias, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso, entrevira a possibilidade de uma união conjugal. Era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição da sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinham conta às vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos dos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dados às efusões dos carinhos que passavam sem maior significação, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meio-termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio quase diário
dava-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Isso, vamos parar um pouquinho aqui, Matias, porque esse parágrafo que é bem longo, aliás, neste parágrafo que é um tanto comprido, nós já temos aqui algumas definições de Emmanuel falando sobre a personalidade de Saulo. E veja, Emmanuel, no seu estilo escritor, ele narra como se ele apresenta para a gente a personalidade de Saulo, mas dentro de um contexto, como sendo aquilo em que Abigail estava pensando naquele momento. Vejam como ele faz as coisas, o Emmanuel, né? Então, Abigail pensando em Saulo, na vontade que tinha também que Gesiel pudesse conhecer o eleito do seu coração, nos seus pensamentos a respeito de Saulo, Emmanuel já mostra para a gente a personalidade daquele rapaz. E cá entre nós, não era fácil. Olha o que ele fala aqui, gente, olha. Diz Emmanuel relata, na verdade, relatando os pensamentos de Abigail a respeito de Saulo. Saulo não era um homem excessivamente sentimental, não era romântico, dado as efusões e carinhos que passam sem maior significação, mas compreender ali, olha, gente, o espírito nobre e leal. Então, havia em Saulo uma nobreza e lealdade àquilo que ele considerava como certo. E um profundo sentimento de autodomínio. Ou seja, ele tinha, do mesmo modo como ele dirigia com pulso firme as rédeas da sua biga, ele dirigia com pulsos firmes as suas emoções. Profundo sentimento de autodomínio. Nós vamos ter muitas situações onde a gente vai conhecer melhor esse autodomínio de Saulo. Apesar de tudo, ela compreendia perfeitamente a personalidade de Saulo, porque agora um lado bacana, né? Um jovem sábio, voluntarioso e sincero. Uma personalidade forte, fiel a si próprio, fiel àquilo que ele sabia ser o certo. Às vezes, ele parecia áspero e enérgico em demasia. Claro, para quem é voluntarioso, só podia ser enérgico em demasia. Olha o que ele fala, olha o que ela pensava a respeito dele e Emmanuel registrando. Saulo sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Coitadinha da Abigail, se ela, por algum motivo, não fizesse aquilo que era do agrado de Saulo. Olha que dificuldade, né, gente? No entanto, além disso, eles se encontravam quase diariamente, o que permitia a ela conhecer o seu temperamento indômito e inquieto. Indômito significa indomável, no sentido de não se deixar dominar. Mas, apesar de tudo isso, ele tinha um coração eminentemente generoso.
E era uma pessoa cheia de ternura, embora aquela ternura estivesse escondida nos mais profundos abismos do seu coração. Só nesse parágrafo, nós já temos aqui a descrição da personalidade do jovem Saulo. E cá entre nós, é o tipo daquela pessoa com quem a gente vai conversar, ao mesmo tempo a gente fica de queixo caído, pelo autodomínio, pelo conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente se sente intimidado, porque se a gente não tiver certeza do que a gente estiver falando para uma pessoa como ele, é melhor ficar de boca fechada. Essa era a personalidade do jovem Saulo. Alguém quer fazer algum comentário? Porque é muito importante para a gente conhecer esse rapaz, gente. Alguém quer fazer algum comentário que eu tenha passado despercebido? Ali na linha de cima, onde fala suas concepções da lei, suas Aqui, concepções da lei isso. não admitiam meios termos. E isso vai refletir já no próximo capítulo, né? Sim, exatamente. No próximo capítulo, nós não podemos esquecer de nada do que Emmanuel escreveu neste parágrafo tão comprido, gente. E, assim, não estamos desprezando, pelo amor de Deus, mas mostrando a personalidade forte do rapaz Saulo, que tinha em torno dos seus 30 anos. E Abigail, muito perspicaz, com toda a sensibilidade do seu coração feminino, conhecia já profundamente a personalidade do seu amado. Então, ela, assim, se realmente viessem a conviver, né, assim, que jogo de cintura ela muitas vezes talvez precisasse ter para poder conviver com ele. Vejam que não é muito diferente da personalidade de Emmanuel quando ele era o senador romano, né, gente? Muito senhor de si, né? E que também não gostava de ser desagradado naquilo que ele achava o certo, aquilo que devia ser feito. Mais algum comentário, gente, desse trecho comprido? Olha, quem tem o livro pode deixar, pode passar ali um lápis, fazer um destaque, uma canetinha colorida nessas características do jovem Saulo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos em frente. Pode continuar, Matias. Então vamos seguir. Mergulhada em cismas, num grandioso banco de pedra, junto dos pessegueiros em festas primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância e, juntos em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem dirigiu. A palestra estabeleceu-se num tom de cordialidade, que se repetia várias vezes na semana, e, como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mão dadas, como dois prometidos, desceram ao pomar, espera um pouquinho, Marisa, cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. O mar estendia-se a distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopravam do litoral. Saulo e Abigail falaram a princípio das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu de triste que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás tão tristes hoje? Não sei, respondeu ela de olhos úmidos.
mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias deles, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Gesiel acolheria tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Pode continuar. Só uma perguntinha, Matias. Você está lendo do celular ou está lendo do livro? Eu estou lendo no tablet aqui. Eu estou no tablet e a Rosana está com o livro anotando. Ah, tá. Mas porque se a letra estiver muito pequena para você, Não tá, não. É que aumenta um é que quando pouquinho. você abaixa, Ah, eu me perco, porque eu tô com o óculos de perto e longe aqui, o bifocal, mas fica tá ok, tá tranquilo, bom. pode ficar Tá tranquilo. jóia. Pode Nesse continuar. capítulo aqui já demonstra um pouco o lado dele sentimental, né? Sim. Que É. no lado de cima nós vimos que ele era que é rígido e firme, né? Uhum. Aqui ele já começou a demonstrar o seu lado, vamos dizer, carinhoso, né? Com relação Certo. à própria situação que ele se envolveu no local, com flores e tudo mais. Né? Sim. Uhum. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, prometeste-me teu auxílio em teu favor? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo, junto do procônsul da Caia. Quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Ele tomou-lhe a mão e replicou-lhe eternecido. Farei tudo por ele. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou: Abigail, amarias ao teu irmão mais que a mim? Quem dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude sem sonhos. Foi sempre o irmão carinhoso quem me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Isso. Vamos comentar aqui um pouquinho, mais um pouquinho. Olha o que Emmanuel fala do olhar de Saulo. Olhos dominadores. Embora apaixonado, mas dominador. E faz essa pergunta, querendo se comparar ali ao amor de Abigail pelo irmão. E ela, lembrando, né, aliás, explicando para ele qual é o sentimento que ela tem em relação ao irmão. Mais uma vez, a gente tem a oportunidade de conhecer o que Gesiel foi para ela, na infância, na juventude. Que coisa mais linda, gente, que coisa mais linda era Gesiel. Pode comentar, você e alguém que queira fazer mais algum comentário, Matias? A sabedoria dela, né? Ele fez duas perguntas para ela, ele fez uma pergunta, né? É. E a sabedoria dela, ela não respondeu que gostava mais de Gesiel ou mais dele, né? Sim, né? Ela Porque nem demonstrou para ele que ela é o que é em função do que graças Gesiel, ao irmão. graças ao Exatamente. irmão. Isso Olha que lindo. foi Tudo, muita olha que lindo. sabedoria, né? Sim, ela foi muito sábia, exatamente. Ela Muito, podia ter muito bem respondido, ele colocado. foi o melhor para mim por causa disso, disso, disso. Ela não disse, né? Fica uma lição até É, para nós isso aí, né? é.
Exatamente. Aliás, se a gente pensasse hoje, né? Hoje nós somos o que somos, graças a quem? Aos nossos pais. Aos nossos aos pais. nossos avós. Né? Inclusive a lição Aqueles amigos, aos irmãos que nos ajudaram, né? Que às vezes tem amigos que são mais do que irmãos, né? Então, a lição muito, de muito hoje, lindo. inclusive, fala, né? A lição de Isso, Emmanuel hoje fala disso. isso, fala sobre isso. Alguém quer fazer algum comentário, gente? É que é tão lindo que a gente vai lendo que a gente vai se emaranhando, mas quem quiser fazer algum comentário no final de cada parágrafo, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos em frente, Matias, mais um pouquinho. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores, compreendendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei as cartas de Jerusalém à corte provincial de Coríntio. Farei tudo. Tranquiliza-te, pois, pelos teus informes, presumo nele um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver e os nossos projetos, Abigail. Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Ontem, Dalila e o esposo foram a Lida, em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que esteja conosco em Jerusalém daqui a 2 meses. Antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso, quero que ela te conheça mais intimamente, a fim de que exponha com franqueza aos meus pais o nosso projeto de casamento. Teu convite me sensibiliza sobremaneira, mas nada de restrições nem timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias, e quanto ao necessário para que te apresentes numa cidade grande. Não permitirei que façam aqui despesas algumas. Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. E rematava a observação com um belo sorriso. Quero que apareça em Jerusalém como o expoente perfeito da nossa raça, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. Olha já os planos dele, né? Já Para ela, né? tentando conquistar ela pelo o poder materialista, né, dele, né? Mas ele não perguntou se era exatamente isso que ela queria, né? Exatamente, Aí não que tá, né, perguntou. gente? E ela também não respondeu, né, Manuísa? Ela deixou uma reticências aqui, olha. Ela deixou no ar para ele, né? Mas Uhum. Então, olha, Dalila era irmã de Saulo, né, casada, morava na cidade de Tarso. Eu preciso ver onde que fica Lida, que eu nem pesquisei isso, mas depois a gente vê. E, assim, já pensando, né, conversando com os pais dele sobre o projeto de casamento entre eles, mas ela que deixou uma reticência que ele não deixou ela terminar. E vejam que ele já expôs tudo que estava na cabeça dele, mas não perguntou o que ela queria. Oh, meu Deus do céu, esse é o temperamento dele, né? E aí, se ela não concordasse, né? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Porque veja a preocupação dele, né? O necessário para que te apresentes numa cidade grande, né? Que não ia deixar que ficasse nenhuma despesa para eles, tudo bem, né? Toda a atenção dele ali.
E outra, queria que ela se vestisse à moda do modelo grego, a moda grega, né? Ele já estava com tudo pronto na cabeça, inclusive as roupas que ela tinha que vestir. Gente, quem que aguenta um namorado de um noivo desse? Me diga, que não pergunta para a noiva se é exatamente aquilo que ela quer, né? O que vocês Então, acham, mas, gente? então, Hã? isso, assim, aí assim, né, Maraísa, ele, no começo ela já falou, né, que o olhar dominador dele, né, Sim, então é sim. assim, é o jeito dele, eu mando, ponto e Aham. acabou. E assim, É, o que aparenta, o que parece nessa fala aqui, é que assim, aham. você vai ser a melhor da espécie para todos verem, elogiarem e verem como somos bons, como eu Isso. mereço todo o crédito. É essa frase aqui, né? Olha, É, né, gente? Expoente perfeito da nossa raça, dos judeus, né? Dos judeus. O modelo perfeito da mulher da raça dos judeus, né? E ainda por cima as antigas belezas de Corinto, lembra? Corinto ficava em região grega. Então, esses eram os planos para ela, tá bom? Matias, eu vou passar agora a leitura um pouquinho para a Margarete, e porque já estão aqui, para mim já é quase 8h05, 8h06, para que ela possa ler um pouquinho e não canse ninguém, tá bom? Que falta pouco aqui para a gente terminar, tá bom? Obrigada, viu? Alguém mais quer Eu que fazer algum agradeço. comentário desse trechinho? Não, ela demonstra aí por mais que ele seja dominador, mas Aham, ela aparenta aqui que ela tem a noção que ele é dominador, mas sim. que ela tem o conhecimento profundo do lado carismático dele, né? Sim, sim, que ela vai saber lidar com isso, né? Ela sabe como lidar com isso, Sabe né? como lidar com isso. Ela não fronta, né? Isso. É, não há, ela não, sem entrar em confronto, é verdade. É, Muito joia. Então tá joia. Obrigada, Matias. Vamos em de frente, nada, então. obrigado a você. Margarete. É o seguinte, pega um liquidificador, coloca aí um copo do orgulho judeu Nem fale. com mais outra medida de orgulho romano. É, e da vaidade dos Personalidade de gregos, né? Saulo, E a acabou. vaidade dos gregos, né? Então, chegou na personalidade de Saulo fazer o quê, né? Exatamente. Tudo junto e misturado. Bate e depois sai uma gosma e essa coisa é o Saulo. Vamos em Jesus. frente. Vai cá por nós, eu não queria um namorado desse, viu? A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e separaram-se sob velhos pessegueiros floridos, respirando a longos haustos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Olha que imagem linda! Lindo. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Que coisa linda! Nem fale. É aí esse barulhinho, Margarete? Não entendi? É aí que está esse barulhinho? Não, eu Não, acho que então alguém deve ter ficado não com o tem, áudio aberto. Vejam lá, por não, não favor, tem, não quem tem ninguém com o áudio aberto. Eu fui ver também, não tem é. ninguém não, Então tá, Maraísa. gente. Tá ok, sem problemas. Vamos. tem alguma. Bom, Isso. Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu recamado de luz.
A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as virações traziam de longe encontravam eco de misterioso júbilo no seu coração. Margarete, vamos comentar isso aqui, ó. É. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, né? Quantas vezes a gente só olha o lado ruim da própria natureza, porque tá calor demais, porque tá frio demais, por que a gente sempre só presta atenção nisso? Por que tá ventando demais? Vai despentear o meu cabelo, vai trazer poeira, deixa a natureza ser, né? E nós também mudarmos os nossos óculos de observação, né? Vamos em frente. Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as suas: a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Mais uma vez, ó. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Ele era dominador, isso e aquilo, mas olha o coração de manteiga aí. Estava se derretendo ali, né? Deus é bom, replicou ela com enlevo. E somente agora reconheço que, depois de tantos sofrimentos, Ele me reserva, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Meu Deus. O nome disso é doação completa, né? Nossa, respira fundo. Esquecimento de si próprio para se doar para ele. E até assim, de uma certa forma, eu acho que ela pressentia que ele é que precisava disso, né? Esses defeitos, né? Entre aspas. Pelo próprio temperamento dele, né? Que ela já observava nele, ele precisava exatamente disso, porque o que é que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Sim. Só o amor transforma, só o amor corrige, só o amor, e ela estava plenamente disposta a isso. Agora vamos ver ele, a declaração dele. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não foi aqui não, o barulhinho. Não, aqui fui eu que abri a gaveta. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude,
Conheci companheiros que me incitaram a lhes seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias. Mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpura e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram, num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Muito bonito também, né? Ele conseguiu, pelo menos ele se expôs claramente ali, né? Que sofreu, que, como todo jovem, né? Recebeu convites para tudo, e principalmente na posição dele de atleta. Sim. Brilhante ou bem posicionado. Sim. Que foi, né? Que era. Ou seja, chovia mulher para ele, né, Margarete? Então, usando nossa expressão de hoje. E ele deixava para lá porque ele sabia que ia encontrar algo com conteúdo, né? Sim. Algo com mais substância. E sim, ele também está se propondo, né, a oferecer a ela coisas boas também, pelo que eu consegui perceber aí. Mas lembrando que Emmanuel, né, colocou como sendo uma das suas características o autodomínio. Olha o que ele fala aqui, olha. Nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera, nem mesmo nas efusões da juventude, né? De sair com amigos, de se embebedar, de se prostituir, de se envolver com outras mulheres, com outras jovens, o que seria e que é considerado natural para o rapaz, né? Que era considerado natural para o rapaz, que ele levasse uma juventude libertina. Então, aí a gente já vê o autodomínio dele. Nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Né? E todas o quanto ele era assediado, né? Mas ele sabia que uma heroína desconhecida que ele entrevia nos seus sonhos acabaria chegando. Então, ele se manteve fiel também a esse sonho. É muito interessante tudo isso que ele coloca aqui. Pode colocar. És o coração do meu cérebro. Sim. É o que vai dulcificar as ideias e, com certeza, guiar as edificações dele, os planos dele precisam. Já está arquitetado, o cérebro já fez. Falta o coração, né? Falta o sentimento nisso. Ou seja, os dois estavam profundamente apaixonados um pelo outro, e nos dois, né? Duas almas extremamente nobres e dignas, fiéis a Deus, fiéis aos ensinamentos
que o judaísmo, a própria religião, a crença deles havia cultivado em suas vidas. Então, ali misturava-se, né, o amor, a paixão, o afeto, e também como que dizendo que a união deles, a união entre eles, também seria para servir a Deus. Né? Então, acho bonito esse sonho entre os dois, né? Que não descartavam essa questão da religiosidade, da fidelidade a Deus, nesse afeto que o unia um ao outro. Acho bonito isso. Vamos continuando mais um pouquinho, que dá tempo, Margarete, mas não vai dar tempo de terminar o capítulo, acho que não. Vamos em frente. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida. Serás a obediência em nossa paz. Nossa, Senhor. Ele já está passando as regras. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa ventura. Margarete, só uma pausa aqui. Preste atenção no que Emmanuel está falando. Ou melhor, no que ele está apresentando. Que tipo de família é essa? Eu mando e você obedece. Assim, eu mando, você obedece, mas no seguinte sentido, tem um objetivo para isso. Ele está mostrando como deveria ser a família cristã. Não que o homem manda e a mulher obedece, mas que existe ali cada um cumprindo o seu papel. E olha o que ele diz: o amor a Deus será a maior coluna da casa. Então, de alguma forma, ele está mostrando para a gente um modelo de família, né? Que hoje está completamente desmoronado, né? Mas, enfim, vamos em frente. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás Senhor, a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Mas a gente tem que pensar com a cabeça deles, né? Tem que pensar com a cabeça deles. Era o modelo da época, né? Hoje, mulher nenhuma aceita um desaforo desse, certo, Margarete? Está entre nós, pleno século XXI, isso está completamente fora de cogitação. Mas era o modelo da época. Né? E tudo encaminhava para esse modelo, né? Sim. A educação da menina, a educação do rapaz, tudo Sim. Era direcionado para isso. Exatamente. Né? Para nós hoje, esse modelo ele causa assim um certo asco, não é? De você, aliás, por muitos séculos ainda, esse ainda foi o modelo, né? E em muitos lugares esse ainda é o modelo. Certo? Então, para nós, isso que ela está falando aqui bate muito de frente com a gente. Mas não significa que esse é o ideal.
que esse é o modelo ideal de uma família, da formação de uma família. Era o que era naquela época. Sim. Né? Então, eles estão dentro dos conformes como era naquela época. Acho que dá para ler mais um pouquinho, Margarete. Aqui são 8h25 e esse parágrafo é bem gigante. Então, não sei nem se vale a gente continuar ou deixar, porque daí depois desse parágrafo bem gigante, daí termina o capítulo. Não vai dar para terminar o capítulo. Vamos deixar esse para a próxima semana, Margarete, né? Porque assim ele é muito comprido. Ele é muito comprido. E daí já termina esse capítulo e aí a gente já está assim com um pouquinho mais de uma ideia formada a respeito da personalidade de Gesiel e a personalidade de Saulo. Certo, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito dessas leituras, disso que Abigail falou para Saulo? É interessante a gente pensar que hoje mulher nenhuma se casa falando isso para o marido. Não é, Margarete? Isso aqui está fora, completamente fora de cogitação. E eu acho que marido nenhum também fala isso para a mulher. Marido nenhum mais também fala para a mulher, porque senão sabe que já vai ser escorraçado. E também tem outra coisa. Apesar do modelo da época, né, causar um certo espanto para a gente hoje no século XXI, mas lembrando que a união ou seja, o casamento tinha sempre muita religiosidade também envolvida, né? Então, existia um propósito para a união das pessoas, e a gente vê isso nas colocações de um para outro, né? Como ele disse lá em cima, que a casa deles seria um templo, e o amor a Deus seria a maior coluna. Isso realmente é muito bonito, né? Na construção de um lar onde permaneça a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade. Mas, enfim, já estamos aqui quase no finalzinho do nosso tempo, e quem vai fazer a prece final é o Albertinho, tá certo, é isso mesmo. O Murilo começou e o Albertinho termina, e na semana que vem a Celina dá continuidade e terminamos daí o capítulo 4. Não temos pressa nenhuma, certo, gente? Tá bom? Eu vou voltar na tela do Skype. Então, e Albertinho, por favor, pode fazer o encerramento para nós. Queridos irmãos, nossos corações lavados de amor, vamos agradecer ao querido Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em harmoniosa confraternização com esses lindos ensinamentos, que no fundo nos mostram todo o amor que Deus tem por nós. Carreguemos essa sensação no restante da semana e procuremos no nosso dia a dia amar os nossos irmãos assim como nos amamos. Obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês, que tenhamos todos uma boa noite, um bom descanso, e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço a todos e fiquemos com Deus. Boa noite. Boa noite.